Pronto, então vamos lá. Eu não estou lhe vendo, mas tudo bem. Tá tudo certo aí, Vivi e Zilda? Tá vendo nós duas? Boa noite. Então, nós somos o MAP Pernambuco, Movimento de Apoio às Pessoas com Epilepsia de Pernambuco. Esse movimento é um movimento coligado com a Federação Brasileira de Epilepsia. E nosso foco é um projeto chamado Conversando sobre Epilepsia nas Escolas, aonde há 4 anos o MAP vem trabalhando em cima desse projeto, principalmente dentro das escolas de Olinda. Eu queria chegar aqui e agradecer a doutora Zelma Pessoa, que foi uma pessoa maravilhosa e abriu a porta para o MAP-PE entrar dentro das escolas, junto com o projeto Saúde nas Escolas. Ok? Então, hoje eu trouxe aqui a Letícia, que desde pequenininha tem epilepsia. Até hoje ela tem algumas vezes crises convulsivas, né, Letícia? É, E a sim. gente quer falar um pouco sobre esse preconceito, o estigma que ela passou e tem passado e como ela vem superando, né? As, as, as situações que a vida nos traz, não é verdade? Então, por favor, Letícia, pode falar para a gente como é que foi a sua vida, assim, dentro das escolas, quando você tinha crises convulsivas? Como é que foi você lidar com preconceito, com bullying? Como é que quando você foi aceita? Então a gente quer saber mais ou menos isso de você. Sim, eu comecei a ter convulsão nos 5 anos, né? Mas assim, quando eu era mais pequena, eu não sofria tanto bullying. Mas quando começou quinta série, quarta série, pra cima, eu sofri bastante bullying. As pessoas, elas me tiravam como doida, como se eu tivesse com um demônio no corpo. É, vários tipos de bullying. As E pessoas lidavam com assim, algumas pode pessoas falar. ajudavam, outras corriam, outras chamavam o diretor. Parecia coisa E de como outro é que era mundo. esse tipo de ajuda? Como é que eles faziam para lhe ajudar? Olha, cada uma. Teve uma vez quase que eu morria. Eles enfiaram um pano na minha boca para não engolir a minha língua. Nossa, e não é Quase. para enfiar nada na boca, né, É, gente? ficava segurando É, minha cabeça assim para cima. Começava a me engasgar com a baba. Algumas pessoas sabiam como lidar, mas outras não. E você chegava a falar para a professora que você tinha esse tipo de problema, que ela deveria fazer? Você sabia disso? Você tinha consciência que que as pessoas tinham que virar você de lado, que as pessoas não podiam botar o dedo na tua boca? Não você falava, você informava? Quem falava era minha mãe, não era eu. Às vezes eu falava, às vezes não, mas a maioria das vezes quem falava era minha mãe. E você ficava envergonhada? Não, Ficava não, triste, eu passava ficava com dias vergonha. triste pensando no bullying, ou Eu ficava então, com vergonha quando eu tinha convulsão. quando você tinha convulsão. Me conta aí mais alguma coisa sobre as situações que você passou nas escolas. Teve uma Você vez que levou um chute? eu tive uma vez que eu tive uma convulsão que a minha convulsão, eu tenho a convulsão, eu só não consigo controlar meu corpo, mas eu escuto as pessoas em volta. Então, o que eu escutava era. E uma vez eu tive uma convulsão numa escola pública, e aí um menino falou: dá um chute que ela retorna. E aí
um garoto me deu um chute eu me machuquei e eu não Uhum, retornei. Eu não uhum. retornei. Algumas Não pessoas, retornou. não, não retornou. Algumas pessoas já me beliscaram em tudo. Assim, já fizeram até oração para eu voltar, achando que eu tava com um demônio no corpo. E depois que É. eu tinha convulsão, as pessoas ficavam com medo de mim. E hoje, você sabendo que existem movimentos, associações, pessoas que se importam em combater esse preconceito, esse estigma, que se esforçam para falar sobre a epilepsia, falar como é que a pessoa deve socorrer a outra. Fala um pouco para mim. Eu acho que essa Você causa que a gente sabendo que luta hoje existe, é. Eu acho que sabendo que o que eu passei na escola e que outras crianças que têm isso, sabendo que isso existem, as crianças se sentem muito mais seguras de falar, de conversar, de fazer amizade, entendeu? De de lidar até com o acolher, né? bullying. De acolher até aquela pessoa, porque quando eu vou para uma escola falar sobre epilepsia, eu não estou ali quebrando preconceito, estigma só para a epilepsia. A gente está ajudando todos os diferenciados, todas as pessoas, né? Porque não dá só para falar sobre epilepsia. A gente tem que sensibilizar as pessoas, tocar no coração daquela criança, para ela crescer com aquela informação, passar para a mãe, passar para a avó, passar para os irmãos, e assim vai transformando uma sociedade numa sociedade mais consciente. Não é isso, Letícia? Sim, eu paro pra pensar assim, imagina, eu agradeço porque minha mãe, ela sabe lidar com isso, ela aprendeu a lidar com isso, ela estudou para lidar com isso. E eu agradeço por ter uma mãe assim. Agora imagine as crianças que têm uma mãe que não sabe dessas coisas, que ficam levando para a igreja para tirar, achando que é demônio, bota na clínica, achando que tá doido, algo do tipo. Imagina essas mães, Não que as saber crianças nem são assim, lidar, né? Porque quando a não sabem. gente vai falar sobre epilepsia, a gente também quer falar com os pais. A gente também quer informar os Uhum, pais, a gente quer informar os professores. Aliás, é, a gente quer falar o que é o correto, para as pessoas pararem com esse tipo de preconceito, pararem com esses tabus, pararem com o estigma, né? Informar a maneira correta como socorrer uma pessoa numa crise convulsiva, né? Não sair todo mundo uhum. correndo, não é verdade? Ou gritando, não é verdade? Sim. É, esse projeto que você está fazendo. É muito lindo mesmo. Ah, é muito importante porque o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo no MAP, a gente está quebrando tabus que existem há séculos. A gente está dando educação para as pessoas sobre a epilepsia, sobre outras doenças também, entendeu? Com É certeza, muito com mais, certeza. é muito mais só que uma palestra na sala de aula, é muito mais que isso. Essas É coisas. muito mais além, porque a gente tem que também informar sobre higiene, ainda mais hoje em dia, hoje, atualmente, né? O que a gente está vivendo hoje, na verdade? Todo mundo se Uhum, afastando de todo mundo, usando máscara, procurando higienizar melhor a sua casa, o seu corpo, né? Tendo mais cuidado com si. É exatamente isso que a gente tenta passar quando vai falar sobre epilepsia. Não é só a epilepsia, né? A epilepsia faz parte de muitos outros problemas neurológicos, não é verdade? sim. Existem muitos problemas neurológicos que acompanham, porque a epilepsia acompanha junto. Então, quando a gente abraça uma causa dessa, a gente está abraçando todas as outras causas, né? Eu acho tão incrível eles fazer bullying com as pessoas que têm epilepsia, só que todo mundo pode ter uma convulsão. Todo mundo pode ter uma convulsão. E parece coisa É de outro porque mundo.
É verdade, é verdade, é verdade. E me fala uma coisa. Eu vou te perguntar uma coisa agora. Se você quiser falar, você fala. Senão você não precisa. A gente passa para outra. E com essa história de namorado, de paquera, como é que é? Você já vai falando? Você espera um pouco? Você não fala? Como é que é essa situação? Assim, quando a gente fala pra pessoa, é tudo novo pra ela, né? Porque Mas é um tabu você já vai enorme falar sobre falando, isso. você já vai, olha, se acontecer algum problema comigo, é porque eu tenho epilepsia, você faz assim, você me vira de lado. Como é que você faz? Você Então, espera, você dá um assim, tempo, mas chega a falar? assim quando eu estou conhecendo a pessoa, eu falo. Porque independente se eu tenho epilepsia ou não, ele vai gostar de mim, do meu caráter, da minha pessoa. E não porque só porque eu tenho epilepsia ele vai Muito deixar de bem, gostar. Às vezes eles fazem eles muito bem. perguntam como é que eles podem ajudar, ou algo do tipo, e eu falo, informo, e aí fica tudo bem. Muito bem. E a aceitação deles é tudo bem, eles ficam na boa. Hoje em dia É, existe muita informação sobre muitos assuntos nas redes sociais. Epilepsia tem um monte de informação por aí. Então, acho que a sociedade está ficando mais informada, mais consciente, né? As mães que têm medo, têm pavor, não aceitam, já buscam uma aceitação melhor no assunto, já buscam se informar mais, não é verdade? sim, eu queria falar uma coisa aqui que eu também sofri quando eu era criança, mais criancinha ainda. Eu nem sabia disso. Quem Hum. falou foi, eu fui descobrindo com o longo do tempo. É, quando eu era criança, sabe quando tem festa de criança, as mães chamam pra sair, sabe? Por eu ter Uhum. epilepsia e as mães das crianças, que são responsáveis das crianças, tinham medo, e eu não podia sair, elas não me chamavam, sabe? E eu ficava triste por conta disso. Eu não podia sair, só que eu com epilepsia, eu também posso ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Com E, certeza. e as mães, elas me evitavam me chamar. Se fosse minha mãe, tinha que vir ir junto, sabe? Era Ô, constrangedor, né? ô Adri, afasta um Oi, pouquinho a câmera que tá aparecendo só essa parte aqui, ó. melhorou? Pronto. Olha, tem uma pergunta para você aqui nos comentários. É da Rivana Andrade. Hum. Rivânia Andrade. Ela tem uma ONG também, Anjo Azul, não é isso, Rivana? E ela está te perguntando em que momentos específicos ocorrem as suas crises. Você sabe? Não, Você não é sente? momento Você está específico. nervosa? Você está mais alterada? Você Ah, sente calor? é assim. Minhas convulsões, elas são emocionais e às vezes não. Se eu parar de tomar um remédio, atrasar, eu tenho. Se eu ficar muito estressada, eu tenho. Se eu tiver muita crise de ansiedade, eu tenho. Se eu ficar com muita raiva, eu tenho. Se eu ficar muito nervosa, eu tenho. Então, tipo, todas essas emoções muito grandes, eu posso ter uma convulsão. E aí, eu tomo, além de tomar um remédio da epilepsia, eu tomo um calmante Uhum, entendi. Você para quer ficar falar mais mais calma. alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Eu Quer... não sei, não sei. Alguém tem Acho alguma que pergunta? Porque eu posso passar para ela. é, poderia abrir aqui, né, para vocês fazerem perguntas pra gente. Sim, sim. Ele tá, o Gustavo Leão está te perguntando com que idade você teve sua primeira crise. Minha primeira crise foi quando meus pais se separaram. Aí a emoção foi muito grande. E eu tive minha crise com 5 anos de idade. E aí começou.
tendo? Comecei tendo. Eu tinha, mas era, quando eu tinha era, quando eu comecei a tomar remédio, era controlado. Mas aí depois quando eu menstruei, né? Uhum. é, Começou a descontrolar, era umas 5 convulsões por dia, umas 20 por aí. Aí depois controlou. Agora, E né? hoje está controlada, né? É, Só quando você fica muito emocionada aí possa ser que ela venha. Muito estresse, né? sim. Eu queria falar aqui sobre uma professora. Eu acho, ela foi a única professora, assim, que me ajudou bastante em relação a isso. Ela é amiga da minha mãe Uhum, e ela chama Sandra Gonzalez. Ela é professora da prefeitura. uhum. E ela fez uma aula falando sobre epilepsia. Acho que foi a Ai, que única bacana. que eu não sofri bullying naquela sala. Quer dizer, eu sofri só por uma Você não, garota. Só foi por uma você garota não, só. você foi mais aceita, né? É, todo mundo já sabia como me socorrer, todo mundo sabia como me ajudar. É, por exemplo, tinha convulsão, as pessoas estavam do meu lado, já afastava a cadeira, chamava a professora, ou chamava o diretor, entendeu? A diretora, no caso. Aquela escola foi importante, muito importante para mim, aquela professora Como é o nome também. da escola? Você pode É... falar? Manhã, qual é o nome da escola que eu esqueci? Emílio Dantas Barreto. Eu queria te dizer que você é uma menina muito corajosa, viu? Obrigada, muito obrigada. Porque nem toda pessoa com epilepsia chega aqui numa live para falar e dar um depoimento desse. Eu queria te parabenizar, parabenizar sua mãe pela educação que a sua mãe lhe deu e dizer a você que você é uma garota corajosa. Obrigada. Eu tenho que agradecer tudo isso que aconteceu na minha vida, quem eu sou hoje, o que eu sou hoje, foi por conta da minha mãe, sabe? Nossa, eu agradeço. Eu acho que minha mãe, ela nunca me prendeu, sabe? Ela nunca me prendeu, por eu ter epilepsia, nunca me prendeu. Ela sempre me encorajou, sempre me apoiou em todas as decisões que eu tomei na minha vida, óbvio, as boas, né? Uhum.